Certo. Ok, então, pessoal, bom dia mais uma vez. Seu nome completo? Mariane. Certo, pessoal. A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do senhor Ronaldo Nunes da Silva ou alguma dessas situações quanto à vítima Rubens Salzman Júnior? Então, a senhora está compromissada nos termos da lei, pode responder diretamente às perguntas que o Ministério Público, a Defesa, senhoras e senhores jurados, e eventualmente eu vamos fazer. Tá? Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, excelência. Policial, bom dia, tudo bem? Hoje, quem será julgado é o Ronaldo Nunes da Silva, vulgo Preto, pelo homicídio do Rubens Salzman Júnior, o Juninho. Acredito que esta seja a terceira vez que a senhora é ouvida nesse caso. Só para contextualizar, antes da senhora relatar aquilo que for investigado, a senhora é policial civil lotada da DHPP Barreiro? Sim, Desde quando? desde... Nós somos... Tem 3 anos que eu estou lá. 3 anos lá. Equipe de segmento? Sim, sim. Sim. Relata pra gente, por gentileza, as apurações desse caso. Tá. Esse caso foi o seguinte. Foi um conjunto de situações que levaram à morte do Rubens, né? O Rubens era um usuário de drogas e ele também tinha um histórico criminal extenso, sabe? De furtos, roubos, enfim. E ele era um usuário de drogas, só que naquela época ele já estava trabalhando, estava trabalhando e numa serralheria, se eu não me engano. E aí esse dinheiro que ele usava lá, ele usava todo praticamente em drogas, né? Ele estava dando problemas lá com os traficantes, estava tendo problemas com os traficantes, por quê? Ele estava recebendo dinheiro, os traficantes estavam passando para ele valores, né, para ele buscar a droga, e aí às vezes ele voltava com a droga, às vezes não voltava, e aquilo já estava virando uma revoltazinha ali com os meninos que eram, né, os traficantezinhos ali da área. Traficantezinhos porque não movimentavam muita quantidade de droga. Cada um tinha uma motivação diferente ali para poder executá-lo, né? Nessa situação, foi o seguinte: o Rubens, ele tinha um aparelho telefônico e, usando droga lá com os meninos, ele acabou perdendo esse aparelho telefônico. E ele imaginou que quem teria furtado esse aparelho telefônico seria a pessoa Lígia, né? Uma senhora que está até aí para prestar depoimento. E começou a ir na casa dela, começou a perseguir ela, falou: você pegou meu telefone, você pegou meu telefone. E ela: não peguei esse telefone. Enfim, ele não procurou a polícia, não fez boletim de ocorrência e acusou injustamente a Lígia. E aí, várias vezes, ele foi atrás dela. Teve nessa situação efetiva da morte, ela estava na rua, a rua é uma rua comprida, assim, sem saída, e no final dessa rua tem um córrego. E na época dos fatos, agora não, que a gente foi lá algumas outras vezes depois, lá agora capinaram, né? Mas na época tinha um mato muito, muito grande lá, e a rua é muito escura. Então é um lugar propício para ter alguma coisa ali. Então os usuários de drogas, geralmente, eles vão usar ali naquela localidade. E aí ele foi atrás dessa Lígia, mais uma vez, e começou a brigar com ela. Eu quero meu telefone, quero meu telefone. Foi a hora que o preto chegou e deu uma rasteira nele, né? Que ela relatou que era uma banda. Deu uma banda no rapaz. E aí esse Rubens caiu. Só que aí estava vindo o Ferrete, né? Que até agora a gente ainda não sabe quem é o verdadeiro Ferrete, porque existem 3 pessoas, inclusive a que foi presa, que foi apontada por eles, inclusive, não é a pessoa, a gente já apurou, não é ele, né? Apesar dele também ter um histórico criminal na área, não é esse verdadeiro Ferrete. Então é o seguinte: o preto, aí estava descendo o Lohan, esse Ferrete. Eu acho que são os 2. E aí eles começaram a brigar, a bater demais no rapaz, no momento que o
o loirinho, ele pegou, que é o Lucas, ele começou a esfaquear o rapaz que estava no chão, né, o Rubens. E aí eles jogaram o corpo no rio, lá no córrego. Um deles, que é o Lohan, desceu com o telefone, filmou a morte dele, voltou, e aí o Ferretti falou lá na praça, ó, a gente matou e aí serve para... não me lembro o termo que ele usou. Serve de exemplo para os próximos, enfim. Aí ele falou isso aí. A gente pediu um mandado de busca na ocasião para tentar pegar essa prova objetiva, que era o aparelho telefônico. Só que, infelizmente, foi cumprido pela Polícia Militar uma apreensão dele no centro. Né? Ele já estava com mandado de prisão, aí a Polícia Militar pegou ele no centro e a gente perdeu o aparelho telefônico, né? Que seria uma prova objetiva. A rua a gente foi diversas vezes, não tem uma câmera, não tem nada, nem a câmera mais próxima que tem, eu acho que está na minha comunicação de serviço, ela fica na praça, inclusive, onde fica também uma base da PM. Então, a câmera mais próxima é essa. Na ocasião, os militares chegaram, inclusive, em um dos autores, que é o Lucas, que é o loirinho, e aí o Lucas que indicou que era esse Ferretti, que não era ele, que ele estava na casa do pai, e aí o pai chega, e aí o pai fala com ele, olha, não, ele não estava na minha casa, ele não estava na minha casa. Então, assim, o pai já desmentiu ele ali mesmo. Enfim, a questão do preto foi as motivações. A motivação do Lohan, segundo foi apurado, né? A mãe tinha sido estuprada pelo Rubens, que é a vítima. E o menino, né, que seria uma criança ainda de colo, presenciou essa cena do estupro, né? O pai do Lohan confirmou, falou que realmente o menino cresceu com ódio do Rubens por essa situação. Então ele tinha todos os motivos para executar o rapaz ali. Sabe-se até agora, porque quem pode falar isso exatamente somente são os autores, que o loirinho, que é o Lucas, e o Lohan foram os que efetuaram a facada no Rubens. E que o Preto teria dado essa banda e ajudado a bater. Inclusive, o Preto foi muito colaborativo, conversou com a gente, conversou com a equipe e explicou o que ele tinha feito no dia. Agora eu não me lembro de mais detalhes. Assim. Tá ótimo, policial Carolina. Eu farei algumas perguntas só para pontuar, porque eu quero entender efetivamente a ação do Ronaldo, do Preto. Uhum. Mas antes disso, a senhora mencionou alguns fatos que eu reputo necessitam de esclarecimentos. Uhum. O primeiro deles relacionado ao estupro da mãe do Lohan pela vítima, pelo Rubens. Aproximadamente quanto tempo antes dos fatos isso teria ocorrido? O Lohan, muitos anos atrás, inclusive a mãe, a gente não pôde ouvir porque ela é falecida, né? Ela foi executada em São Joaquim de Bicas. Então, isso tem muitos anos. Ele era uma criança de colo. O pai não fala exatamente a idade, mas fala que ele era uma criança de 4, 5 anos, por volta de 4, 5 anos. E aí ele cresceu vendo essa história, e o pai separou da mãe também por causa disso, que aí começaram as brisas de casa, e aí o pai acabou se separando da mãe, e o menino cresceu tendo essa história como referência. Meu casamento acabou porque eu fui estuprada, não tive culpa, e o menino cresceu ali naquele meio. A mãe também era do mundo criminoso, inclusive foi executada, né? Agora, a idade precisa, eu não vou lembrar. Mais de 10 anos. Provavelmente. Eu pergunto isso para entender o seguinte: a senhora iniciou relatando que a vítima teria envolvimento com fatos criminosos. Sim. Mas a senhora também esclareceu que, na época do homicídio dela, ela vinha trabalhando numa serralheria. Sim. Então, a indagação é no sentido de se foi possível apurar se em 2023, na época do crime, a vítima ainda estava envolvida com delitos patrimoniais, delitos violentos de alguma forma, ou as notícias são de que ela efetivamente exercia atividade lícita e manteve apenas o problema vinculado ao uso de entorpecentes? Sim, apenas o problema do uso de entorpecentes. Na época do crime, não havia notícia de envolvimento da vítima com atividades lícitas? Não. Ele já tinha sido preso várias outras vezes, mas ali, naquele momento, ele já tinha abandonado essa vida aí do submundo do crime.
A outra pergunta está relacionada à questão dos pequenos traficantes, que a senhora mencionou, né? Que a vítima arrecadava dinheiro para comprar drogas e parece que sumia com o dinheiro ou com a droga, Isso. não trazia de volta, e isso gerava uma certa animosidade. Quem seriam esses pequenos traficantes? Seriam eles ali, porque É isso que eu quero saber. Eles Lucas, ali é o Lucas, o Lohan, Lucas são os autores, os o Preto investigados. também? É o Preto também. O Preto usava droga junto com os meninos ali. A gente não sabe, isso eu não posso falar, que ele era um traficante. Agora, os outros a gente pode falar assim, o Lohan e o Lucas. Não, eu pergunto porque todos frequentavam ali a praça da Sim. FEBEM, me parece. O menor, o Lucas, né? Morava ali na praça. Todos em situação de rua. O Ronaldo também. Só que o perfil é diferente. O perfil né? é diferente. Os dois são muito mais jovens, eu digo o Lohan e o Lucas. O Ronaldo já tem um pouco mais de idade, um histórico criminal maior que o dos outros dois. Então é isso que eu queria entender, porque a partir do momento que a senhora coloca isso como uma motivação, se havia de fato essa animosidade prévia do Ronaldo para com a vítima por conta da questão financeira, ou se o móvel da ação do Ronaldo naquele dia estava relacionado justamente ao celular da vítima que teria desaparecido e o fato dela ter ido cobrar a Lígia naquele momento. Certo. O que a senhora conseguiu angariar sobre isso? Sim. Ficou evidenciado que o Preto tentou ajudar a Lígia ali naquele momento. Naquele momento ele não tinha motivação para matar o Rubens. Ele não tinha essa motivação. Ele já tinha perdido drogas, porque eles são usuários, eles usavam juntos. Mas ali, naquela situação, inclusive, a gente conversou até com a testemunha, foi difícil demais chamar essa testemunha de novo lá, e algumas outras oculares que viram que ele estava muito exaltado para cima da Lígia, né, o Rubens, a vítima. Então, aí, na hora que ele foi para cima dela, o Preto deu a banda, né, no caso, falaram com esse termo, deu a banda no rapaz, começou a bater no cara, justamente para ajudar a Lígia ali naquele momento. A questão das drogas, a gente sabe que ele é usuário e que ele frequentava, que ele continuava usando, até aquele momento ele usava droga. Inclusive, tinha ido lá para isso, para usar o entorpecente. Mas a motivação para efetuar a morte do rapaz, ele não tinha ali. Ele foi só ajudar realmente a Lígia ali e acabou culminou na morte dele, né? Com a chegada dos outros dois. Vamos evoluir agora, então, nessa dinâmica dos fatos, por gentileza. A senhora mencionou já que não haviam câmeras e o que a polícia conseguiu obter, imagino que seja por meio de informantes. Os senhores ouviram a Lígia, os senhores ouviram uma outra testemunha presencial que não foi identificada por medo, né? Me parece que foi isso. E outros moradores de rua, da praça, também contribuíram? Sim. Ou basicamente foram essas duas pessoas que relataram a dinâmica? Não, elas relataram. E outra coisa, hoje eu posso falar porque também essa testemunha ocular, ela não se encontra entre nós, que ela suicidou. O rapaz que nos informou, hoje ele tem um apelido. Os meninos iam direto para a casa dele, iam muito para a casa dele, todos eles. Inclusive foi essa pessoa que é o Foca, né? Ele tem um apelido de Foca. Foi ele que nos relatou que não era o Ferrete, não era aquele Ferrete que eles estavam apontando, porque os investigados, eles falaram, é esse Ferrete aqui, esse Ferrete. Falei, não é o cara. Na hora que a gente prendeu, a gente falou, não é esse cara. Porque todos eles estavam se acusando, brigando, porque você falou de mim, e ele estava o tempo inteiro calado, sem ter nenhum vínculo. E ele falando, ó, eu não tenho nenhum vínculo com esses caras, conheço de vista, mas eu não tenho. Eu falei, cara, não é esse cara. E aí a gente começou a ver, não, peraí, então os acusados os investigados estão acusando uma pessoa que não é o Ferrete certo. Vamos esclarecer esse ponto, então, por gentileza. Sim. Aí a senhora desenvolve, tá? A primeira questão é que essa testemunha que não havia aparecido até agora, e a senhora relatou, o Foca, por conta do suicídio dele, então não há mais o que temer. Ele falou ele também. formalmente, né? Ele é o Valdeci. Ele falou, formalmente eu não me lembro. Ele é o Valdeci. O Valdeci. O Valdeci. Valdeci. No início ele não queria falar, estava com muito medo de falar, mas ele esclareceu algumas coisas para nós. Ele foi ouvido, mas ele não relatou essa testemunha presente. Vou lhe falar o que está no depoimento dele de formas gerais. Ele disse que a vítima teria ido para a casa dele, depois do trabalho, que eles teriam bebido ou usado droga juntos, depois a vítima foi para a praça e ele não acompanhou mais. Então, na verdade, ele sabia mais que isso. Sabia mais que isso e nos informou por fora, né? Só que, infelizmente, quando Ele presenciou o crime. Presenciou. Ele estava na praça. Esse é um ponto. Acho que a gente já continua com a dinâmica, eu acho que é relevante a gente tirar o Ferrete de cena agora, porque a senhora
tem mencionado, né? Então vamos lá. No curso da investigação foi decretada a prisão temporária de um Matheus Ferretti, Sim. né? Então eu queria entender. As notícias indicam que, na verdade, eram 4 pessoas no momento das agressões à vítima. Sim. Preto, Lohan, Lucas e Ferretti, exatamente. Esse Ferretti ainda não foi identificado. A gente ainda tem dúvidas da autoria. Em determinado momento se chegou a uma pessoa e se pediu a prisão temporária dela, né? Exatamente. O que eu queria saber é quem o apontou como autor do homicídio. O Lucas, o pai do Lucas, o pai do Lohan, que inclusive reconheceu até por foto, falou, não, eu conheço esse menino, ele andava com os meninos mesmo, esse aqui que é o Ferretinho. Porque a notícia que tinha era que seria o Ferretinho que estava com eles, que foi na praça, que falou que tinha matado. E aí a gente prendeu até por várias situações. O menino tinha um contexto... eu falo não dessa parte. Não, pode esclarecer para a gente. Porque esse Ferretti, ele tinha um histórico criminal ali, ele roubava com faca, ele tinha esse costume de roubar com faca, de pegar as vítimas, enfim. Então, esse Ferretinho, ele também já era conhecido ali na praça. Mas não era ele inclusive parece que ele é até familiar. E a aparência física é muito próxima dos outros 2, que são irmãos, inclusive. Então, até hoje, porque a família internou e não nos deu acesso nem aonde onde esses 2 meninos estavam internados, não deixaram a gente ter acesso, a gente não conseguiu nem fazer nada a respeito, nenhum reconhecimento, porque a ideia, o doutor até, o delegado, orientou que fizesse um reconhecimento, pegasse os 2 irmãos e chamasse os réus e colocasse, né, para ver se era quem o reconheceria ali. Porque os irmãos também têm uma semelhança muito próxima. Os irmãos são o Ferretti, não o Matheus Ferretti. Não, o Matheus Ferretti não tem nada a ver com isso. Nada. Esse foi o rapaz que foi preso. E aí tem 2 irmãos que são Ferrettis também. Exatamente. Tá. Eu vi aqui o Matheus, quando foi ouvir na delegacia, apresentou o álibi, apresentou o celular, enfim, então ficou descartada a participação dele. Mas existia esse 4º elemento, a Polícia Civil ainda está investigando para confirmar a identidade. Sim, sim. Tá, então acho que a gente esclareceu esse ponto. Então, avançando a respeito da dinâmica delitiva, a senhora esclareceu que pelo menos 2 testemunhas presenciais, o Foca e a Lígia. Certo? Tinha uma outra também, mas ela não quis prestar depoimento formal, não. A gente levou na delegacia, mas ela deu uma crise de desespero e ela foi embora. Tá. É uma testemunha ocular, estava lá no local. O que essas testemunhas passaram a respeito da ação do Ronaldo? Todas as testemunhas que a gente ouviu foi isso. O Ronaldo começou as agressões. Ele começou as agressões, começou a bater no rapaz. Aí, agora, informações de que ele carregou o corpo, até essa parte de carregar o corpo, quem teria carregado seria o Lucas e o Lohan. O Ferretti também ajudou a carregar o corpo. Inclusive, parece que o Ferretti pegou um objeto, eu não me lembro o objeto que era, e começou a bater na cabeça da vítima, bem forte, inclusive tinha uma lesão assim, de um objeto contundente. Eu não me lembro o que é que a pessoa falou, se era um banco. Eu devo ter colocado na comunicação de serviço ou no complementar. Mas que ele pegou e ele mesmo agredia de forma pesada. O Ferretti. O Preto, só as agressões iniciais. É isso que eu estou insistindo, porque a grande questão para mim é delimitar a conduta do Ronaldo. Sim, sim. Se ele efetivamente agiu para alcançar a morte da vítima, ou se ele agiu inicialmente em defesa da Lígia, depois praticou lesões corporais, mas houve um segundo ato pelos outros acusados. Sim. A minha questão é essa. É isso. Tá? Então, o que eu queria saber parece que, pelo que a senhora está relatando, se eu estiver equivocado, a senhora me corrija, por gentileza. Que a vítima, o Rubens, foi tirar satisfação com a Lígia, o Ronaldo interviu e deu uma banda, como a senhora mencionou, uma rasteira e derrubou a vítima. Isso. Até aí, estaria agindo para defender a Lígia. Ele, com a vítima caída, chegou a agredi-la? Agrediu com socos e chutes. Com socos e chutes. Isso. A partir daí, houve a adesão dos outros autores? Sim, aí a partir daquele momento, os outros autores entraram e aí efetuaram a morte dele ali. E o Ronaldo ainda estava envolvido nas agressões nesse momento? O Ronaldo viu e participou dessas primeiras agressões. Na hora que os caras começaram a realmente
bater para matar, aí eu já não sei exatamente, porque Tá. aí somente é quem estava Quem ali. estava lá. É. Mas até onde as informações chegaram Que para ele as testemunhas bateu com presenciais? soco, com chute, enquanto na hora que ele caiu, aí que ele começou a bater com soco e chute, os meninos chegaram. E aí, na hora que os meninos chegaram, é, ele não sei se parou com as agressões, porque até aquele momento ele estava batendo com soco e chute no rapaz, caído. E aí que os caras chegaram e começaram a esfaquear. Entendi. Então, assim, os golpes de faca e até os golpes com instrumento contundente que a senhora Teve, mencionou, que deixou uma lesão aparente teve na uma lesão cabeça, na- esses seriam de responsabilidade do Lohan, do Lucas e do Ferretti. Exatamente. Me parece também que houve a gravação, não do crime em si, mas no momento posterior. A senhora Sim, mencionou sim. do celular, né? Uhum. Quem teria feito a gravação? O Lohan? A senhora Lohan mencionou? tinha feito a gravação. Eles não chegaram a postar isso. Não, não. Ele mostrou na praça para os outros usuários? Mostrou Como na foi praça, isso? num bar que fica bem próximo ali. Ele saiu do local do homicídio. Eles saíram, né? Eles saíram, aí eles se espalharam. O Lohan, a gente tem informação que ele passou depois o telefone para a namorada, para a esposa, mas esse celular a gente nunca conseguiu achar. Mas os senhores... E aí o Ferretti foi num bar que tem próximo, porque parece que ele morava bem próximo ali. E aí ele falou: olha, isso aí serve para vocês verem. A gente matou ele ali, ó. Eu coloquei até na comunicação de serviço o termo certinho que eles usaram, e a gente matou. Isso aqui serve de exemplo para todo mundo ver quem somos nós. Falaram alguma coisa nesse sentido aí lá na praça. E aí, por isso que a gente sabia dessas gravações e a importância de achar esse telefone. É isso que eu iria perguntar na sequência. Os senhores, quando eu digo os senhores, é a equipe investigativa, né? Uhum. Não teve acesso às imagens, mas conversaram com pessoas que viram. Sim, foi num bar bem próximo. Foi um bar bem próximo. E quem aparecia nessas imagens? Só a vítima. Só a A vítima. vítima morta lá no córrego. Inclusive, a PM chegou. Depois que a PM chegou, eles ainda voltaram na cena do crime, os três. O Ronaldo, a gente não sabe. Agora, que a gente tem certeza que o Lucas voltou à cena, porque os próprios militares falaram conosco, né? Que eles voltaram na cena lá e fingiram que nada aconteceu. Enfim. Nesta gravação, pelo que eu entendi, o Ronaldo não aparece. O Ronaldo não aparece. A Só a voz, vítima. a voz dele é ouvida, ele chegou a dar algum recado como esses outros teriam dado, Não, olha não, o que o a gente Ronaldo não. faz. O Ronaldo não, só que o Ronaldo tem uma particularidade. As informações que a gente tinha até aquele momento é que ele estaria com a faca do homicídio. Ele portava a faca antes ou ele guardou a faca Não, ele depois? guardou a faca depois do homicídio. Ele teria guardado a faca depois do homicídio. Quem falou isso conosco foi até um dos investigados, que a faca estaria com ele, que quem teria feito seria ele. Só que a gente, até o momento, a gente sabe que ele não teve esse ato de esfaquear o rapaz ali, que isso ficou por conta, até porque foram muitas facadas e a faca ela tem até o mesmo diâmetrozinho ali, sabe? Então, até a perícia constatou que provavelmente seria uma faca só. Foram muitos golpes, mas Foram muitos né? golpes, mas com uma faca só. Com uma faca só. Então seria uma pessoa só que esfaqueou o rapaz no chão. A senhora mencionou que a faca estaria com o Ronaldo. Isso foi informação dada pelos outros investigados? Isso. Alguma testemunha ouvida sigilosamente confirmou esse dado? Não, ninguém confirmou esse dado. Esse dado veio a partir dos investigados. Dos investigados, tá. Agora eu queria entender um pouco a postura deles. Porque a senhora falou no início que o Ronaldo até contribuiu. Contribuiu. Então, explica, por gentileza, como foi este contribuir do Ronaldo e como foi a postura dos outros dois identificados, né, e processados, o Lohan e o Lucas. O Ronaldo ele contribuiu porque ele explicou o que realmente ele tinha feito até aquele momento, né? Ele falou, foi assim, o rapaz estava lá brigando com ela, e aí eu cheguei, e aí eu fiz assim, aí eu dei uma banda nele, ele caiu. Segundo ele falou o que ele teria feito. E que o resto, quem matou, quem executou, teriam sido os outros, igual estou contando aqui. A questão da faca, ele não fala que estava com ele. Em momento nenhum ele falou que estava com ele essa faca, não. Agora, a postura do
Inclusive, ele mesmo falou, ó, não é esse menino mesmo, não. Esse menino aqui, que era o Ferretti, que era o que a gente estava com dúvida. Eu estou lhe perguntando porque formalmente em delegacia de polícia, ele disse que sequer conhecia o Rubens, né? Então eu estou desacreditando completamente no depoimento, quero saber o que ele relatou em entrevistas para o senhor e Sim, para sim. entender esse contexto todo. Por isso que eu perguntei qual a postura de cada um deles com a equipe que estava em investigação. Sim, não. O Ronaldo, ele foi colaborativo e falou exatamente o que aconteceu no dia dos fatos conosco ali. Né? Falou, inclusive, ajudou nessa questão do Ferretti, que era uma questão pontual que a gente não pode deixar uma pessoa presa nenhum dia, sendo que ela não cometeu nada. Apesar do histórico dele criminal, ele não tem absolutamente nada a ver com o fato. E eles estavam todos colocando, acusando uma pessoa injustamente ali. Então, ele até nos ajudou nessa questão e falou, não era esse menino. O Ferretti que estava lá era o outro Ferretti. Então, o Ronaldo, ele teve uma postura de nos ajudar até aquele momento. O Lucas negou tudo, eu acho que vai continuar negando até o final. O pai dele desmentiu ele também, falou que ele não esteve lá. E aí, depois, o pai dele acolheu ele em casa, ele furtou o próprio pai e fugiu com as coisas do pai. Então, assim, o Lucas, uma postura totalmente desequilibrada. O Lohan, o Lohan não falou nada, absolutamente nada. Ficou o tempo inteiro calado. Tudo que perguntava não respondia. Você quer explicar? Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar que você não queira falar em depoimento? Não, não tem nada para falar. E aí ele ficou nessa postura de não. Senhores, a senhora já disse, né, que os três eram moradores de rua e tinham, de alguma forma, vinculação com droga, seja no uso ou na pequena comercialização. O Lohan não. O Lohan ele tinha uma residência. O Lohan tinha uma residência. Ele tinha arrumado uma namorada e foi morar com essa namorada. Então ele só descia para usar droga com os. O Lucas morava na Praça da Febem? Sim, o Lucas e o Preto. E o Ronaldo também, o Preto, né? Foi possível aferir se existia algum vínculo subjetivo entre eles? O que eu quero dizer, se eles eram amigos, se eles andavam juntos, se eles comercializavam juntos, e se sim, entre quais deles? Todos eles se conheciam. Sim. Eles se conheciam, sim. Mas vínculo de amizade, se andavam juntos, não. Só que provavelmente eles tinham uma amizadezinha ali, pelo menos um convívio social, porque a praça não é tão grande, é uma praça pequena, e eles moravam ali, né? Inclusive o Ronaldo tinha uma barraca atrás de um negócio de fruta lá, acho que é um ABC. Ele tinha uma barraca bem ali, e o Lucas ficava num colchão bem próximo. Então, no mínimo, uma convivência social eles tinham ali. Normalmente, nesses ambientes, existe uma hierarquia ou alguma regra posta pelos próprios moradores de rua que estabelecem os limites dessa convivência. Os senhores conseguiram aferir alguma coisa relacionada a isso? Qual posição teria Ronaldo? Qual posição teria Lucas? Não me lembro dessa parte, não. Não me lembro mesmo. Tá bom. Carolina, de minha parte é isso. Agradeço o depoimento da senhora. Obrigada. Ele passa a palavra à defesa. Bom dia, policial. Bom dia. Que a senhora esteja bem Obrigada. e novamente aí para colaborar, né? Como sempre. Policial, a senhora já fez algumas colocações aí com o parquê e de grande valia, o que faz até eu reduzir aqui as minhas perguntas à senhora. Mas vamos lá. Todas essas informações, mediante tudo que a senhora já falou com o parquê, todas essas informações que a senhora traz, a senhora, por óbvio, traz a partir das informações colhidas com essas testemunhas, né? Oculares ou presenciais. E só ratificando, todas elas informam a senhora que a participação, então, de Ronaldo se restringiria a esses fatos iniciais. Da dinâmica do que está no relatório subscritado pela senhora e pelo seu colega, e do processo, né, a gente consegue entender que a dinâmica se deu em dois momentos, né? Nós temos esse primeiro momento, dessa primeira interlocução com o Ronaldo, a Lígia e a vítima Rubens, depois com a inserção dos outros três no cenário, e que aí tem o desfecho
óbito de Rubens. Estou correto? Se eu não estiver, Correto. a senhora me corrija, por favor. No relatório de vocês, só uma coisa, que não ficou, só para ficar julgar a pá de cal, até porque a gente precisa de trazer à baila, até para que o Conselho de Sentença possa entender, né? Nós já estamos trabalhando no processo há um tempo, então a gente já tem algumas convicções. Mas então, para que os demais e o Conselho de Sentença possa entender. Não quero me fazer enfadonho nem repetitivo, mas algumas perguntas eu acho que se fazem necessárias mediante o conhecimento da senhora do processo, até para poder trazer à baila o conhecimento dos fatos. No relatório de vocês falam que o local dos fatos é um local escuro, um local perigoso e de não tão fácil acesso. É isso? É uma rua, né? A rua, ela tem moradores na rua toda, dos dois lados. Mas, devido à iluminação e pelo final da rua ser sem saída e ter esse lote vago, é uma rua realmente escura e facilita o uso de drogas ali. Sim. E aquela ambiência, uma ambiência de pessoas dependentes químicas Sim. e de situação de vulnerabilidade e utilização essencialmente de entorpecentes. Sim. É isso que os senhores, a partir da presença de vocês, né, conseguiram registrar no relatório. Tô certo? Certinho. Sim. E aí, a senhora já também confirma, né, traz aqui a informação que a senhora já teve, que a motivação do Lohan, então, se dá de um fato pretérito de um abuso sexual em relação à sua genitora. E aí, a senhora também traz a questão da participação do Ronaldo como essa banda, mas aí eu só reitero uma coisa, só gostaria de deixar bem claro. Tudo isso que a senhora traz a partir das informações colhidas com as testemunhas sigilosas, aquelas que colaboraram com a elaboração do trabalho de vocês, correto? Correto. Inclusive com a própria vítima, uma das vítimas, né, que seria a Lígia, que estaria sendo coagida lá pela vítima fatal. Sim. Quanto a senhora confirma, então, que são 2 momentos, né? Agressões e facadas, né? O laudo necroscópico, ele se faz claro nesse sentido que a causa mortis da vítima Rubens, né, teria sido pela ação de um instrumento pérfuro cortante, né? E que são aproximadamente 22 golpes, né? E com 2 lesões na nuca e na região aqui posterior. E aí, a senhora também já fez essa só para a gente julgar uma pá de cal. Deixa eu só fazer uma pausa. Pois não. Eu preciso no banheiro. Pode seguir? Pode ser. Podemos continuar, excelência? Sim, sim. Policial. Lá no relatório de vocês, quando vocês falam da motivação e da dinâmica do crime, no físico está nas folhas 82. Aí vocês se reportam assim. Assim que Mateus, vulgo Ferrentino, Lucas, vulgo Menor e Lohan chegaram, as agressões tomaram maiores proporções. Desse modo, Mateus e Lohan esfaquearam a vítima, jogando-a no córrego concomitantemente. E aí vocês depois descrevem aqui, fazem uns croquis, né? Para trazer maior dinâmica no escrito de vocês aqui. Fala no processo que também consta que o local onde o corpo da vítima Rubens foi localizado dista de 3 metros do nível da rua. A senhora também já disse ao promotor, mas só para a gente jogar uma pá de cal. Nessa dinâmica, então, as agressões, aí o que eu gostaria de saber da senhora é o seguinte: as agressões, dentro do que a senhora pôde
arrecadar, né, no procedimento de investigação e de elaboração do relatório. As agressões se deram em um momento e num local, e as facadas se deram em outro momento e em outro local. Foi possível vocês chegarem a essa conclusão? Eu me fiz claro para a senhora? Acho que eu entendi. É, parece que a Lígia estava no passeio na hora que o preto chegou e viu a confusão ali dela com a vítima. Sim. E aí, que eu tô falando que eu me lembro, porque eu não Não, sei o que eu perfeitamente, coloquei. policial, perfeito. Mas aí ela começou, aí essa briga se estendeu pro final da rua. E aí ali no final da rua foi que chegou os outros meninos e efetuaram ali as facadas conforme no Sim, relatório. mas do que a senhora pôde arrecadar nesse momento, só para a gente, bem como Aham. disse o promotor, eu acho que talvez esse processo se arrastou muito por não ter essa divisão, sabe? Uhum. Então a gente precisa deixar isso bem claro, e como eu já disse até para o conselho de sentença, assim, desses dois momentos, a senhora, do que a senhora conseguiu, e peço perdão de novo se for repetitivo, do que vocês conseguiram levantar e registrar, no momento das agressões, o grupo que estava lá, quem? No momento, e se o momento das facadas foi em algum outro local e por outro grupo? A senhora conseguiu? Não, foi tudo junto, só que foi muito rápido. Sim, As informações foram que ela estava no passeio, a vítima chegou, começou a brigar com ela e tal, começou a querer agredir sim. a Lígia, e aí o Ronaldo deu uma banda nele, que ele caiu no meio da rua, e aí começaram soco, chute, e aí os outros meninos, na hora que chegaram, e aí um já veio com uma faca, né, que seria o Lucas, se eu não me engano, ou o Ferretti, não lembro quem estava com a faca, Sim. e aí já começaram a esfaquear, e aí... Sim, na hora que depois eles esfaquearem o rapaz no local, e aí tem que ver o laudo da perícia, porque aí eu já também não me lembro mais, 2023. E aí ali eles carregaram o corpo e jogaram no rio. Sim. Então, assim, não eram dois grupos, era um grupo só. Só que o Ronaldo chegou primeiro e deu uma banda e começou as agressões. O que talvez seria um corretivo, né? No caso ali, acabou virando uma morte, porque os outros dois chegaram e esfaquearam o rapaz e Sim. jogaram no córrego. Mas aí, me corrija se eu estiver errado. A Aham. senhora disse ao parquet o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Com essa evolução, Ronaldo e Lígia saem da cena e eles ficam. É isso? Sim, o Ronaldo e a Lígia saíram Isso eu queria do só que a momento. senhora Aí a elucidasse. gente não sabe se eles presenciaram a hora que jogaram o corpo no córrego, porque foi tudo super rápido, né? As facadas, a morte e jogaram no córrego. E a gente não sabe se eles viram essa parte deles pegando o corpo e jogando dentro do córrego, mas até as facadas eles viram porque eles estavam lá. E do trabalho de vocês, o que vocês puderam concluir é que os dois, Lucas e Lohan, por seus próprios esforços, então fazem o deslocamento e a desova do corpo para o fundo da rua, onde tem o córrego, de Exatamente. acordo com o que está no processo. Aí o Lohan desceu por uma viazinha lá no córrego, foi lá embaixo, filmou o cara lá morto e mostrou pro pessoal. A dinâmica é essa. Sim. A senhora já disse que não tem informação de que Ronaldo Nunes aparece no vídeo, não é isso? Não. Só para jogar uma pá de cal também, nos levantamentos realizados pelos senhores, em algum momento ficou registrado ou confirmada a existência de algum tipo de rixa entre a vítima Rubens e o denunciado Ronaldo Nunes, se existia alguma inimizade ou algo congênere? Não, nada, nada. Quem fez a oitiva do Ronaldo na Depol foi a senhora? Não, é o escrivão Cláudio, se eu não me engano. Sim. A senhora fala que foi até um ato do delegado. O Ronaldo, chegou ao conhecimento da senhora que o Ronaldo em algum momento tenha pedido algum tipo de acariação entre ele, Lucas e Lohan? Eu não me lembro, não. A senhora não teve essa informação? Não me lembro, não. Eu vagamente, eu lembro que ia fazer
Mas não era uma cariação, não. Eu acho que era um reconhecimento, se eu não me engano. Mas ele chegou a fazer algum tipo desse pedido, que seja um reconhecimento, uma cariação? Ele tava super, assim, colaborativo, o Sim. Ronaldo. Tava super colaborativo nesse sentido, que ele falou que o que tivesse que fazer, ele faria. Sim. Se tivesse que fazer a cariação, ele faria. Antes disso, chegou ao conhecimento de vocês alguma outra ação delitiva de Ronaldo, alguma outra ação de cunho criminal, de interesse criminal? A senhora já conhecia o Ronaldo antes disso, de alguma coisa? O Ronaldo, ele tem uma ficha extensa lá, mas a gente não trabalha com nem tráfico, Sim. nem essas... Sim. A nossa delegacia, né, o DHPP, ele trabalha especificamente com os homicídios, né, daquela área ali. Eu sou da delegacia do Barreiro, então a gente cuida de toda aquela área do Barreiro ali. Sim. Então a gente só tem conhecimento da pessoa a partir do momento que ela ou comete um homicídio ou que ela é partícipe. Pela competência Mas da do delegacia Ronaldo, que a não. senhora trabalha, né? O Ronaldo, a ficha criminal dele está voltada às drogas mesmo, furto, e aí. Tá. Vou me redimir aqui de um erro que eu nem me apresentei, mas meu nome é André Luiz Lima, né? Sou o mesmo advogado que fez a instrução com a senhora, que hoje comigo está a doutora Luciana, minha estagiária. Eu quero aqui deixar render meus agradecimentos à senhora, que de forma tão solícita, né, compareceu. Um processo curto, mas cansativo, e a senhora sempre com uma postura muito colaborativa. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos à senhora e à honrada Polícia Civil, que a gente sabe também que tem tantos desafios, mas deixar aqui meus cumprimentos à senhora, meu agradecimento. Viu? E Muito tudo de bom obrigada. para a senhora. Muito obrigado. Excelência, satisfeito. Ok. Senhoras e senhores jurados, perguntas? Não, eu também não tenho perguntas. Tá, muito obrigada, viu? Está encerrado. Nada, aqui. Um bom obrigada, dia excelência. para a senhora. Ok, bom dia, policial, tudo Bom bem? dia. Nome completo do senhor, Cláudio Sobiano Marra Guimarães. certo? Policial, o senhor é parente, amigo ou inimigo do senhor Ronaldo Nunes da Silva, que é o réu nesse processo, ou alguma dessas situações em relação ao senhor Rubens Salzman Júnior, que é a vítima? Não. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei, pode responder diretamente as perguntas que a defesa, o Ministério Público, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer. Com a palavra, a defesa. Policial Klaus, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Novamente aí no processo. Meu nome é André Luiz Lima. Aqui figuro como a defesa técnica do Ronaldo. Aqui hoje ladeia comigo a doutora Luciana, nossa estagiária. Então, cumprimentar o senhor, que o senhor esteja bem nessa data de hoje, que assim permaneça. Policial, o senhor segue lotado em No qual DHPP. Barreiro ou Belo Horizonte? A nossa divisão é Barreiro. Barreiro. Nós atuamos na Lagoinha, todas as unidades do DHPP funcionam lá, com as divisões determinadas. Sim. O senhor é subscritor, né? Também Sim. do relatório que compõe o processo. Eu serei bem objetivo. E hoje aqui, né, está em julgamento o Ronaldo Nunes. Do que o senhor tem conhecimento, do que o senhor levantou, o que o senhor pode trazer ao juízo, ao conselho de sentença, de acordo com aquilo que os senhores levantaram, em relação específica à participação de Ronaldo Nunes nesse evento aqui traçado na exordial acusatória do Ministério Público? Sim, bom, provavelmente a colega que me antecedeu, ela já, né, esgotou todas as informações porque ela foi a relatora, mas o que eu me recordo é que da participação do alcunhado preto, houve uma discussão entre a vítima e ocorria, né, a vítima e uma mulher, e ele vendo essa discussão, né, a vítima estava um tanto quanto agressiva, ele se aproximou e teria dado uma rasteira, né, também chamado de banda, e ali teria se iniciado, né, uma sequência de agressões. E outras pessoas, né, que também participaram, se aproximaram e deram início a essa agressão, que culminou em facadas na vítima, e a vítima posteriormente teve o corpo desovado, né, em um outro local. Sim. Essas outras pessoas que o senhor fala, que se inserem nesse contexto, o senhor se recorda de quem são e qual foi
a participação efetiva delas no evento? Um conhecido como Menor, tem o Lohan e eu não me recordo o outro nome. Então, tem mais 3 participantes. No caso, o senhor, pelo levantamento da época, parece que o mais agressivo era o senhor Lohan, que tinha, inclusive, havia, né, um componente a mais na questão do passado dele, que a mãe do Lohan teria sido violentada pela vítima quando ele era criança. Então, no conhecimento dos senhores, de acordo com as informações arrecadadas, essa então seria a motivação do então denunciado Lohan. Sim, ele teria essa motivação a mais, que seria esse histórico e que teria sido, na época, se não me engano, comprovado pelo pai dele, inclusive. Os senhores colocam no registro, no relatório de vocês, que o local lá dos fatos era um local frequentado por moradores de rua, dependentes químicos, né? Consideram o local como um local perigoso, sem iluminação, é isso? É um local que não é, digamos, o mais adequado. A iluminação realmente não é a mais adequada também. Existe isso, sim. Sim. Policial, o laudo necroscópico, ele informa que a vítima restou atingida por aproximadamente 20 facadas e também no laudo necroscópico consta 2 ferimentos, né, na nuca e no início das costas. E aponta, então, que a causa-mortes da vítima seria um ferimento pérfuro-cortante. E de tudo, então, resumidamente, o senhor considera, de tudo aquilo que os senhores arrecadaram, então, que essa dinâmica, ela aconteceu em 2 momentos? Vamos explicar para o senhor. Primeiro momento, essas agressões, e que depois essas agressões evoluem, então, para essas agressões com faca. Sim. Seria isso? E aí o senhor, daquilo que o senhor levantou, o senhor considera esses 2 momentos, e quem estaria, então, nesses 2 momentos, de acordo com o que o senhor levantou? Não, É possível? se eu não estiver enganado, todos participaram, inclusive a faca, salvo engano, Sim. da juízo, teria permanecido com o alcunhado preto. Sim. Mas aí, do que o senhor fala, então, do que o senhor tem essa informação, por óbvio, todas essas informações foram, então, arrecadadas a partir da oitiva dessas testemunhas veladas ou sigilosas. Sim. Certo? Então, e o senhor considera como 2 momentos ou não? Não, considero como 2 momentos. Tá. O vídeo, Em o senhor sequência. teve informação sobre ele? Se nós tivemos informação que o senhor Lohan havia filmado, inclusive, como forma de mostrar a outras pessoas o que acontecia com quem agia daquela forma, tá? Como uma forma de impor respeito. Sim. Tá? Nós diligenciamos muito em busca desse vídeo, tá? Mas infelizmente não foi possível arrecadar. Tá. O senhor teve conhecimento se em algum momento o denunciado Ronaldo Nunes pediu algum tipo de acariação entre eles, algum tipo de procedimento assim, reconhecimento? O senhor se recorda de alguma fala nesse sentido? Não me recordo. Não. Tá certo. Policial, agradeço ao senhor. Por mim, estou exaurido aqui quanto às perguntas. Também deixaram o agradecimento e pela disponibilidade e pelo conhecimento do senhor aí na trajetória desse processo, honrando aí a Polícia Civil no seu grupo investigativo, viu? Agradeço, estamos à disposição. Obrigado ao senhor, satisfeito. Ok, pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Serei rápido. Policial, bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor integra a equipe do DHPP Barreiro, correto? Sim.
pelo que eu entendo, em que pese fazerem parte da mesma equipe, usualmente um investigador fica à frente de um determinado É o relator. caso e os outros prestam apoio para as diligências Exato. necessárias. Neste caso, o investigador responsável foi a Carolina? Foi a senhora Carolina. O senhor ratifica aquilo que ela Todas as apresentou? informações. Só para esclarecer um ponto, então, do que foi dito até agora, o Ronaldo participou do início das agressões. Sim. Correto. As facadas ocorreram com a chegada dos demais, dos outros três. Integrantes. Tá bom, Perfeito. estou satisfeito, obrigado. Pelas senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Não, eu também não tenho perguntas. Pessoal, muito obrigada, viu? Está encerrado aqui. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. Ok. Dona Lígia, bom dia, Bom dia. senhora. Nome completo, Lígia Regina Penido da Silva, certo? Data de nascimento da senhora, 20/10/1982. certo? Nome da sua mãe, Regina Lúcia Penido da Silva. certo? A senhora sabe de cor ou a sua identidade ou o seu CPF? Qual é, por favor? MG 13/363/834. 13.363.864? 834. 834, tá certinho aqui. Então, dona Lígia, a senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do senhor Ronaldo Nunes da Silva, que o pessoal chama de Preto, A gente só usava droga. certo? E em relação ao Rubens, que foi morto, Rubens Salzman Júnior, que foi morto lá em 23, que estavam presentes outros rapazes também, e o senhor Ronaldo. Esse Rubens que morreu, a senhora era inimiga dele, amiga, Eu só via ele só assim. de vista, assim. Então a senhora não tem amizade profunda, nem é inimiga de nenhum deles, é isso Não. mesmo? Então tá certo. Então eu vou tomar o compromisso da senhora de dizer apenas a verdade, o que a senhora souber, apenas o que a senhora lembrar de verdade, informando a senhora que faltar com a verdade na justiça é crime. Tá? Então, a partir de agora, a senhora está compromissada, pode responder diretamente as perguntas que a defesa, o Ministério Público, a senhora, os senhores jurados, e eventualmente eu vamos fazer, tá bom? Uhum. Então, com a palavra, a defesa. Obrigado, Excelência. Dona Lígia, meu nome é André Luiz Lima. Nesse processo eu figuro como a defesa técnica do Ronaldo Nunes da Silva. Dona Lígia, voltando lá, o processo aqui, né, ele trata, como já disse a doutora juíza, sobre a morte do Rubens, né? O que que a senhora consegue trazer para aqui hoje, para a juíza, para o promotor, para o conselho de sentença, sobre os fatos que aconteceram lá naquele dia? A senhora pode falar? É porque ele Como perdeu. tudo começou? Onde a senhora estava com quem? Como que as coisas aconteceram? Eu estava fumando pedra na rua. Aí ele chegou para me acusar de um celular que ele perdeu, Ele quem, Dona o Lígia? Rubens. E tinha ido na casa do meu pai, eu primo meu pai e minha filha. Por quê? Por causa do celular que ele queria que eu virasse o celular que eu não vi, que eu não sabia de onde é que estava. Aí ele chegou lá onde que eu estava e veio para cima de mim. Aí eu fui perguntar para ele por que que ele foi oprimir meu pai, que meu pai é um senhor doente e minha filha também não é normal. Aí ele queria me bater e queria que eu desse conta do celular de todos os jeitos. A vítima Rubens. É o Rubens, é. Sim. E aí? Aí tava eu e o Ronaldo fumando. O Ronaldo falou assim: Lígia, vamos sair daqui. E na hora que a gente estava saindo, o Lucas e o Lohan chegou. Sim. E ficou os dois lá. E o Rubens. Aí depois o Lohan chegou, mostrando o vídeo, falando assim: olha o que eu fiz com o Juninho. Juninho é o É o apelido da Rubens, vítima? é.
A gente chamava de Juninho. O Rubens, olha a facada que eu dei nele. Eu matei ele. Aí saí mostrando o vídeo para todo mundo. Só isso. E o Ronaldo, não pôs, em momento nenhum, o Ronaldo pôs a mão nele, não fez nada com ele, Pôs a mão em quem? no Rubens. Tá. Essa, a senhora já falou que quem mostra esse vídeo para vocês É o Lohan. é o Lohan, O Lohan, certo? é. Esse vídeo estava em quê? No celular do Lohan. Hum. E o que o vídeo mostrava? A senhora pode dizer, por favor? A senhora se lembra? As facadas. O Rubens esfaqueado, jogado dentro do córrego. Tá. A questão é, o Ronaldo, ele então, a intervenção dele foi para defender a senhora de algum tipo de situação mais constrangedora com a vítima Rubens? Foi me tirar pro Rubens não me matar e eu e o Rubens não pegar na pancada, nós dois. O Rubens chega até a senhora como? Normal, tranquilo, estava exaltado? Exaltado. Estava E exaltado. eu também estava, que eu estava usando droga. Uhum. E aí a senhora sai com o Ronaldo de lá e depois só vem a ter conhecimento dos fatos No outro dia depois a partir do vídeo. do vídeo. É isso? Uhum. Tá. E o Lohan ainda falou assim, se sair daqui foi alguém que contou. Quer dizer, ele estava achando que era eu que entreguei ele para a polícia. A senhora se sentiu ameaçada por esse ato dele? E senti. Foi por isso, então, que talvez a Polícia Civil teve um pouco de dificuldade. Foi por isso que eu sumi. A senhora sumiu. Uhum. Eu não queria usar esse termo. Então, a senhora sai de cena por quê? Com medo do Lohan. O Lohan tinha algum tipo de atitude que vocês formavam lá, vamos dizer assim, uma comunidade, né? No que ele frequentava lá, ele se demonstrava normal, agressivo? Qual que era o perfil dele? Cismada valentão, bandido. E ele atuava junto a vocês lá, moradores de rua, assim, nesse sentido? Não, não. Eu fui ter contato com esse cara só nesse dia mesmo. Até então, a senhora não tinha... Não tinha amizade, não tinha nada. Tá certo. Em algum momento, o Ronaldo, ele teve algum tipo de conhecimento da senhora? Teve alguma briga anterior, alguma rixa com a vítima Rubens? Tinha alguma inimizade, alguma coisa? Que eu saiba, não. Tá certo. Quando vocês estão lá em comunidade, dessa forma lá, né? Vocês costumam a ter ajudas mútuas, né? Vocês se colaboram, se ajudam lá como comunidade. E a senhora fala, então, que se sentiu ameaçada a partir desse momento e por isso, então, a senhora sai de cena. Uhum. É isso? E a informação que a senhora traz, então, que a única intervenção do Ronaldo foi no sentido, então, de defender para que a coisa não evoluísse para algo mais. Verdade. Certo? Uhum. Bom, eu agradeço a senhora, excelência, da minha parte, eu estou satisfeito. Ok, pelo Ministério Público. Obrigado, excelência, dona Lígia. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou promotor de justiça. Farei algumas breves perguntas à senhora. A senhora chegou a conversar com os policiais civis que estavam investigando o crime, né? E, na ocasião, a senhora pediu para não aparecer no depoimento formal porque a senhora tinha medo. A senhora confirma esse fato. Uhum. A senhora conversou em especial com a policial Carolina, que esteve aqui hoje, não é isso? A senhora tinha medo do Lohan, é E isso? tem até hoje. Tem até hoje, tá. O que eu queria confirmar, porque para mim é o ponto mais relevante aqui, é a dinâmica da ação. A Carolina foi ouvida aqui antes da senhora,
né? E depois foi ouvido o policial também, na sequência, o Cláusius. E basicamente eles disseram que a vítima foi tirar satisfação com a senhora, o Juninho foi tirar satisfação com a senhora por conta do celular. E aí o Ronaldo, que estava junto com a senhora, o preto, ele deu uma banda na vítima, a vítima caiu, ele agrediu a vítima, e depois chegaram os outros autores e que a senhora e o Ronaldo teriam saído. A senhora está dizendo que isso não aconteceu. Não aconteceu nada disso. O Ronaldo não deu nenhuma banda na Não deu vítima. nenhuma banda nele. Nós saímos antes. Aí ficou só o Lohan e o Lucas matando ele lá. Os dois policiais falaram que a senhora relatou isso para eles. Não relatou. Não teve nada disso. Não, tá bom. Satisfeito, silêncio. E pelas senhoras e senhores jurados? Não. Eu também não tenho perguntas, então eu agradeço. A senhora, dona Lígia, está encerrado aqui, pode acompanhar a nossa equipe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Só pegar aqui. Senhor Ronaldo, nós vamos aqui realizar o interrogatório do senhor, mas primeiro eu vou pegar uns dados de identificação, tá? Eu gostaria, por favor, que o senhor me dissesse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o nome dos seus pais. É o Ronaldo Nunes da Silva, MG 11120, dia 26/4/79. Irani do Amaral Nunes e Laros Nunes da Silva. Uhum. Estado civil do senhor, Eu era casado, mas agora sou separado? separado. Certo. O senhor tem filhos menores de 18 anos? Não, O senhor estudou? estudei até a 6ª série. E qual a sua profissão? Sou pintor. Ok. O senhor teve a oportunidade de conversar com o seu advogado, com a sua Uhum. defesa, né, sobre esse caso aqui. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não é obrigado a se manifestar sobre qualquer ponto desse Uhum. caso, tá? Tá. O silêncio do senhor não significa que o senhor está confessando nada. E o silêncio do senhor não prejudica a sua situação no processo, porque é um direito que o senhor tem. Tá bom. Tá? De qualquer maneira, eu vou informá-lo aqui a respeito de qualquer acusação que tem nesse processo. Quando eu terminar, eu vou passar a palavra ao senhor para que o senhor informe se vai se manifestar, se deseja falar alguma coisa, ou se vai responder só as perguntas de algumas pessoas, enfim, Uhum. o que o senhor deseja fazer em relação aqui ao caso. Então, consta aqui nesse processo que no dia 7 de junho de 2023, por volta de 10 horas da manhã, na rua Joaquim Teixeira de Moraes, perto do número 262, no bairro Miramar, aqui em Belo Horizonte, o senhor, junto com Lucas de Oliveira Rodrigues e Lohan Alexandre Ferreira, teriam matado a vítima Rubens Salzman Júnior. Consta que na noite dos fatos, o senhor chegou na praça, que é conhecida como Praça da Febem, a Praça José Verano, onde os demais denunciados estavam reunidos, e aí o senhor teria tido um desentendimento com eles. O senhor não, mentira, a vítima, Rubens, Ronaldo e Rubens. Rubens, a vítima, teria chegado na Praça da Febem, teria tido um desentendimento com o senhor e os demais denunciados, e indignados com a vítima, o senhor teria dado uma rasteira nela, e na sequência o Lohan e o Lucas teriam se unido ao senhor, sendo dado início a uma sequência de agressões físicas e golpes de faca. E essas feridas que foram provocadas na vítima foram a causa da morte dela. Consta que ela teria sido colhida de surpresa e que teve diminuídas as chances de defesa desse ataque. Então, por conta disso, o senhor está aqui respondendo hoje por um homicídio qualificado contra a vítima Rubens Salzman Júnior. Eu vou passar a palavra ao senhor e o senhor diga se vai exercer o seu direito de silêncio ou se deseja falar sobre os fatos. Uhum. Desejo falar, sim, Esses fatos são verdadeiros? em partes. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia foi o seguinte, eu já era morador de rua há 7 anos. Aí esse rapaz aí que é a vítima, ele nunca apareceu lá. Aí nesse dia,
nós já estava lá usando droga, que lá é uma rua sem fim, que tem casa só de um lado, do outro lado é só mato. E nós costumávamos ficar lá mesmo, realmente. Aí chegou esse rapaz muito exaltado, gritando, chamando essa menina aí de noiada, de ladrona, isso. Aí e eu continuei sentado. Aí ele falou assim com ela assim: cadê meu celular, sua ladrona? Outros palavrões que não cabe de eu falar. Aí na hora que foi dar um chute nela, eu levantei. Aí eu levantei e fiquei no meio, entre ele e ela. Aí eu virei para ele e falei: seu rapaz, como é que você chama? Ele falou assim: eu chamo Juninho. Eu falei: eu chamo Ronaldo. Se for o caso, eu pago esse celular dela, mas ela tá falando com o senhor que você não. E ela que não roubou esse celular. Ah, foi ela, essa vagabunda, papapá, papapá. E nisso ficou. E ele continuou lá fumando a droga, nós também continuamos lá a fumar. Certo tempo, nós fomos embora. Aí no outro dia eu levantei, fui pro ferro velho que eu mexia com reciclagem, fui no ferro velho, vendi minha reciclagem e voltei, retornei lá. Nisso, o Lucas não estava na pracinha, quem estava só o Lohan, mostrando a filmagem. E me chamou, Ronaldo, cheguei. Aí o que, que eu fiz com aquele estrupador safado? Eu falei: mas que isso, que estrupador eu sou? Ele falou: isso aqui. Aí que eu fiquei sabendo que ele tinha matado o estrupador da mãe dele. Só isso, até então. Aí depois a polícia militar ficou lá uns 2 meses fazendo investigação, caçando o Lucas e o Lohan. E perguntando nós, que a gente era morador de lá. Aí a gente não sabia onde que ele estava. Aí depois a Polícia Civil me pegou, me levou na delegacia. Aí essa até a doutora Carol, eu pedi ela uma cariação, eu que pedi. Sou doutora Carol, pela experiência e o gabarito que a senhora tem, eu quero uma cariação para a senhora ver quem está mentindo e quem está falando a verdade. Que eu nunca conheci esse rapaz que morreu, e eu não tenho vínculo nenhum com ele, eu não sei nem o que aconteceu, porque eu estou sendo preso. Aí é ela que falou: você está sendo preso porque o Lucas falou que você deu uma rasteira no rapaz. Aí o meu modo de pensar: como que eu vou dar uma rasteira numa pessoa que eu não conheço, não tem nada contra? E a única coisa que eu fiz e faria para qualquer mulher, que eu acho uma grande sacanagem uma pessoa bater o tamanho dele, né? Bater nela. Aí eu só intervi, horas nenhumas eu coloquei a mão nele e, portanto, eu queria pagar ainda esse celular ainda para ela. Eu falei assim: não, assim que eu acabar de arrumar um dinheiro aqui, eu te pago esse celular para evitar de briga. Aí ele foi para lá e é isso que aconteceu. No momento que eu estava lá, não teve agressão nenhuma. Que eu nem sabia que ele tinha morrido. No outro dia que o Lohan saiu mostrando o vídeo lá que matou o estuprador da mãe dele. E nós nem sabíamos desse fato também, não. Porque aqui, na denúncia, o que consta é que o senhor teria aplicado uma rasteira na vítima. Horas nenhuma não teve isso. Horas nenhuma não teve briga. Horas nenhuma. Horas nenhuma. E, portanto, ainda eu conversei com ele uns 20 minutos ainda, acalmando ele ainda. Não teve um momento entre eu e ele, não teve agressão nenhuma. E eu estou aqui justamente para falar a verdade. Todo momento, todo o inquérito que eu falei a verdade, eu queria esclarecer os fatos, para mostrar que realmente o que aconteceu. Eu não tenho motivo nenhum de mentir, que desde o começo eu já estava falando a verdade, procurando resolver. E os policiais militares chegavam lá, a gente falava o que realmente aconteceu. E aí, depois de 4 meses dos fatos, que eles me prenderam, falou que o Lucas falou que eu tinha chutado o rapaz, mas nenhuma agressão não teve. O senhor tinha algum desentendimento com o Lucas ou com o Lohan para que eles colocassem o senhor nesse meio? E eu não sei que a cabeça do Lucas no motivo que ele colocou eu, que na hora ele falava que é o Ferretinho que matou. Uma hora ele falava que eu chutei. Aí eu não gosto de justiça. A policial me perguntou se eu conhecia se o Ferretinho estava lá. Esse rapaz nunca apareceu lá. Então eu acho que foi a invenção da cabeça dele para tirar o foco deles. Que em momentos nenhum nós não mentiu, não. Aí ele estava tirando o foco, né? Uma hora eles falaram que eu Ferretinho, uma hora eles falaram que eu chutei o rapaz. Aí eu falei com a doutora Carol: doutora Carol, não existe esse Ferretinho, não foi o Ferretinho que matou. Mostrou a foto dele, eu falei: eu não conheço ele, e quem realmente que mostrou o vídeo para nós, que matou o estuprador da mãe dele, foi o Lohan. Porque eu não sei se o senhor eh,
viu aqui hoje que até o doutor que, quando fomos ouvir a Lígia, que ele informa a ela que o que constaria é que a própria Lígia que teria narrado lá para os policiais, para os investigadores, que o senhor teria dado uma rasteira, uma banda na vítima. Isso eu já não sei se ela falou. Que eu não tenho vínculo com ela também, só no quando eu era morador de rua, quando nós íamos a droga lá, e que eu tinha convivência com ela. Mas momento nenhum, igual eu falei com a senhora, momento nenhum, Ele chegou a agredir a Lígia? não. Só em palavras. Na hora que foi dar um Ele chute. estava achando que ela tinha Isso, e não, todo mundo assustou, o negócio do celular. que nós nunca viu ele lá. Aí, de repente, ele já virou a rua gritando com ela, falando palavrão, que não convém de eu falar, e começou, a hora que ele atravessou a rua para dar um chute nela, eu entrei no meio. Aí eu fui conversar, como é que você chama? Aí que ele fala no meu nome, eu fui acalmando ele. Mas nesse entrar no meio, o senhor não Não, horas nenhuma. Portanto, olha para a senhora ver. Eu fui calmando ele, perguntei o nome dele. Eu falei que não, meu nome é Ronaldo. O que aconteceu? Vem cá para nós conversar, só. Não preciso disso, não. Por causa de um celular, você vai bater na menina, só. Pode deixar que eu pague seu celular. E não, só. Ela roubou meu celular e firmava que ela tinha roubado o celular. Aí ela chegou perto dele e falou: é Júnior, né? Eu sou Júnior, eu não roubei seu celular e tal. Aí ele ficou. Portanto, nós ficamos um tempo lá ainda. Depois desse tempo que nós ficou tipo umas meia hora, uns 40 minutos, eu fiquei lá. Aí depois que eu fui embora, aí no outro dia que nós ficamos sabendo dos fatos. Aqui no relatório de investigação consta que foi feito o seguinte relato para os investigadores, que era mais ou menos 10 horas quando a vítima chegou sozinha na rua onde se deu a ação criminosa. Perguntado em relação ao motivo da confusão entre a vítima e Preto, a testemunha, essa pessoa que estava lá, narrou que o fato ocorreu porque o Ronaldo se irritou com o Rubens por ter cobrado frequentadores da Praça da Febem sobre um celular de uso pessoal que havia sumido. Consta que Rubens acreditava que o celular teria sido furtado por uma usuária de drogas e por esse motivo ele resolveu agredir essa usuária de drogas. No caso aqui, a gente entende que seria a Lígia. E aí, nesse momento, Preto entrou na situação e impediu que a vítima agredisse a mulher, dando em Rubens uma banda rasteira, o que fez com que a vítima caísse ao solo. Logo em seguida chegaram Lohan, vulgo menor, e Ferretinho, com os quais Preto teria se juntado para espancar a vítima. Momento algum eles chegaram, eles já estavam lá já, igual eu falei com a senhora. Ele estava lá do outro lado, o Lohan e o Lucas, mais Eu umas acho que eles pessoas. assim, chegaram perto, aí se aproximaram. Aí estava do outro lado e nós do lado de cá. Momento algum, no momento que eu estava lá, igual eu estou falando com a senhora, não teve briga, não teve nada. Portanto, nós ficamos até surpresos que se realmente esse rapaz estuprou a mãe dele. Aí que ele falou que na hora que ele estava discutindo com a Lídia, foi simplesmente verbal. E na hora que ele foi chutar ela, que eu intervi na briga. Ele sem pôr a mão nele, fui acalmando ele. Eu falei assim, não, fica assim não, meu camarada, que esse negócio de celular é fácil de resolver, não foi ela que pegou o celular, você tem que apurar isso mais. E foi, portanto, eu tentei acalmar ele ainda, que eu não tinha motivo nenhum de brigar com ele, nada. Porque aí consta que essa pessoa que foi entrevistada pela Polícia Civil, ela foi perguntada sobre as agressões que a vítima sofreu. Aí a testemunha falou assim, que todos, no caso, o senhor Lohan, o senhor Preto, Ferretinho e Lohan, vulgo menor, todos bateram em Rubens. E que Menor e Lohan esfaquearam a vítima. Que a faca usada para causar as perfurações teria ficado com Preto. E ainda, após os fatos, os suspeitos voltaram para a Praça da Febem e se misturaram aos outros frequentadores, permanecendo embaixo das árvores. Então, esse é o relato que está sendo trazido aqui, que coloca aqui o senhor como a pessoa que teria dado uma banda, uma rasteira, e depois dado golpes no Rubens. Isso, no Rubens. É o que consta aqui no processo. Então, o que o senhor está dizendo é que, na verdade, o senhor não
praticou Momentos, nenhum tipo de golpe físico não. contra essa vítima, não encostou nessa vítima. O Pelo senhor contrário, falou foi verbalmente. é, O senhor- a pelo, sua interferência foi verbal. portanto, eu tentava acalmar ele há todo tempo, eu tentando acalmar ele. Que eu nem sabia o nome dele. Ele que chegou para mim e Aí o falou. senhor disse que depois disso ele foi pro lado dele, o senhor ficou do lado de cá. Aí Aí o continuamos. senhor e a Lígia saíram de Saíram. lá, foram embora. Foi E aí embora. só no dia seguinte é que o Lohan veio trazer o vídeo falando o que ele tinha feito com o estuprador da mãe Justamente. dele. Não só para mim, mostrou que foi para todo mundo. Para todo mundo que estava lá. E eu tenho 7 anos que eu sou morador de lá, não tem, todo mundo lá gosta de mim, como morador de um moço popular, eu não tenho história de agressão, e eu sou um cara super tranquilo, meu negócio mesmo era sair de manhã, fazer minha reciclagem, voltar, infelizmente eu conheci o crack, eu era um cara casado, perdi minha esposa, eu tenho 2 filhos, então a dependência química eu se deixei levar pela droga, aí comecei a morar na rua, e eu sou um camarada super tranquilo. Então, aqui em relação à morte do Rubens, o senhor disse que o senhor não teve. Não, nenhuma O que o participação. senhor está querendo dizer? O Uhum. senhor não teve nada, o senhor não agiu, o senhor não deu rasteiro, o senhor não Nenhum deu hora, esse momento. soco, tapa, nada. O senhor Nada. teve uma briga verbal. Aham. Essa que é a sua. Tem algo mais que o senhor deseja que fique gravado aqui, registrado como sua defesa aqui no processo? Que tipo assim, eu penso assim, se eu tivesse fazido isso com ele, aí os policiais militares no dia que foi lá, estavam me caçando eu também, mas estavam caçando só os dois. Aí depois de 4 meses, que eu achei até estranho, eu estava separando minhas reciclagens, aí um policial até que me conhece, que é da base lá, falou assim, ô Ronaldo, eu acho que você vai ser preso, mamãe. Mas por quê? Porque eles prenderam o Lucas e a Polícia Civil veio aqui atrás de você. Se fosse eu tivesse ocupado, o que eu fazia? Fugido. Não. Eu falei assim, não, eu vou continuar aqui. Aí de tarde, a doutora Carol foi lá em mim. Aí ela falou assim, Ronaldo, você está sendo preso, que o Lucas falou que você chutou o rapaz. Aí eu falei assim, não, eu não fiz isso não. Aí começou. A minha dúvida é essa, por que esse rapaz falou isso de mim? Só isso. Ok, certo. E eu agradeço a senhora pela oportunidade que eu estava esperando há 2 anos meu direito de Esse resposta. é o momento do senhor falar. Esse é o momento que o Nossa, senhor eu tem. estava tanto esperando que eu tive motivo horas nenhuma. Vai ficar Horas gravado. nenhuma eu não tive esse direito de resposta. Eu pedindo cariação, eu pedindo filmagem, e eu indo atrás para mostrar que eu não fiz isso. Aos 4 meses da investigação, eu continuei lá. E sempre, tudo que eles me perguntavam, eu falava, ó, que se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição da senhora, horas nenhuma. E ela não fez essa cariação comigo. Aí, depois de 4 meses, felizmente, me prenderam, agora que eu estou dando o meu direito de resposta. E agradeço muito os senhores. Muito obrigado. É direito do senhor, está registrado aqui, está gravado. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Ronaldo, bom dia. Deus abençoe o dia do senhor. O senhor morava lá na Praça da Febem há quanto tempo? Eu morava lá há 7 anos. O senhor conhecia a Lígia? Ela não conhecia, a gente via ela lá todo dia, que lá é tipo uma Cracolândia lá perto, sabe? Aí todo mundo vai usar droga lá. Ela frequentava lá? Não entrava. Ela morava na praça também? Não, ela morava na praça, não. Há quanto tempo o senhor a conhecia? É muito tempo que a gente sempre conhecia todo mundo, né? Passando-se de vista. E a vítima, o Juninho? Nunca apareceu lá, eu nunca vi esse rapaz lá. Primeira vez? A primeira vez que ele apareceu lá. Por isso que nós até assustou pelo fato. O senhor disse agora há pouco, quando a juíza lhe perguntou, que o senhor sempre falou a verdade, né? Desde o início. O senhor se lembra do seu depoimento em delegacia de polícia? Lembro. O senhor lembra o que o senhor falou? Aham. O que o senhor falou lá? Eu falei que eu estava na casinha azul, que eu fui ameaçado também por eles, né? Se falasse a verdade, que eu era morador de rua, a gente era vulnerável. E eu queria só falar em juízo a verdade. O senhor falou que o senhor presenciou o desentendimento da vítima com a Lígia? Aham. Falou? O senhor falou que a Lígia estava lá? O senhor entrou nessa discussão para protegê-la? Aham. Falou tudo isso? Eu acabei de falar aqui agora. Também eu falei isso lá também. Mesma coisa que o senhor falou aqui, o senhor falou lá. Falei com aquela doutora Carol também. Tá bom. Satisfeito. Obrigado. De nada. Pela defesa. Ronaldo, bom dia. Bom dia. Eu tenho por mim, acredito que, né, o que você precisava de trazer, né, você já trouxe.
a questão da sua condição de morador de rua, de dependência química, também você já trouxe. E só para julgar uma pá de cal, para espancar, para não ter dúvida. Você já disse ao doutor promotor de justiça, já disse à doutora juíza. Você teria algum motivo para atentar ou tentar contra a vida do Rubens? Nenhuma, que eu nem conheci ele. Como que eu vou ter motivo? Nenhum. Portanto, eu tentei só ajudar. Da mesma forma, você ratifica, você confirma o que você disse à doutora juíza, de que você, então, não tem qualquer tipo de participação nos fatos que estão aí narrados na denúncia do Ministério Público e mesmo aquilo que veio trazido aí pelos registros policiais, né? Só uma coisa, você se recorda, porque segundo está no relatório, eu não estive lá no local, não conheço, mas o relatório fala que a rua é pouco iluminada, escura, que é um ambiente também assim perigoso. Do que você falou, dá a entender o seguinte, que estavam lá você, Lígia, O Lohan, o Lucas. e depois chega esse moço. Você não se recorda de outras pessoas Não, lá não, circundando naquele não, momento, naquele espaço ali? não. Até porque lá é por óbvio, né? É público, então não teria. Não. Tá. Só para esclarecer uma outra coisa também. As informações que são trazidas ao processo falam que você teria ficado com a faca, que foi, segundo o laudo necroscópico, o objeto que teria sido a causa mortis de Rubens, né? Você viu essa faca? Você ficou com essa faca? Horas nenhuma eu não vi faca, horas nenhuma. Só que nós viu, ô doutor André, foi no outro dia que eles estavam mostrando o vídeo. A gente não viu. Não Você existe viu, essa então, faca. que o que você vê e toma conhecimento foi no dia posterior, através desse vídeo. No outro dia, depois do vídeo. Nada mais. Nada mais. Você está preso desde... Eu fui preso dia 19 de novembro de 2023. Sim. E aí, segue até hoje, né? Uhum. Tá. Da minha parte, eu estou satisfeito, como a doutora juíza falou, doutor promotor. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, não. Está satisfeito em Estou relação muito à satisfeito, agradeço construção a da sua defesa? agradeço a todos pela oportunidade que eu estava falando, né? Sim, perfeitamente. Excelente, satisfeito. Pela senhora e senhores jurados, tem uma pergunta ali. Como que o senhor impediu a vítima de dar o chute que ela tentou dar na Lígia? Na hora que ele caminhou, que eu vi que ele estou, entrei na frente, fiquei em pé. Mas o senhor viu que ele ia chutar ou o senhor viu que ele chutou? Ele ia chutar ela. Mas antes de acontecer, eu já entrei na briga e já intervi. Tá, mas o senhor fez isso de que forma? Verbal. Falei, Senhor- que isso? Eu falei, que isso? Não precisa disso, não. Nem nessa hora o senhor tocou Não, na hora nenhuma, vítima. nem a mão no peito Foi, dele. foi pela voz. Isso, nem a mão no peito dele, senhora, eu não coloquei. Portanto, eu até falei com o doutor Carlos, doutor, tira minha digital. Se eu tivesse brigado com a pessoa, tinha digital. Eu falei, pode tirar minha digital, O que eu nem senhor pus viu a que mão ele dele. estava vindo para chutar, o senhor Aí eu se fui, colocou entrei no na meio. frente e entrou no meio Entendi. verbalmente. E Verbal. nessa hora ele parou? Parou na hora. Aí nós começou a amansar ele. Eu comecei já a amansar ele. Conversar com ele. Não, mano, isso aí não precisa disso, não. É coisa banal de celular, qualquer coisa eu pago e tal. A gente foi conversando. E nisso ele não continuar a xingar. Eu fui só acalmando ele. A hora que eu vi que ele tava calmo, aí ele foi pra lá. Aí calmou os ânimos. Aí não fiquei mais um tempo lá e fui embora. Tá. Mais alguma pergunta? Não? Então, está encerrado o interrogatório aqui. Eu agradeço o senhor. Muito obrigado, Está no senhora. seu lugar. Tá, Jorge? Nós vamos